Bom, o vídeo de hoje eu estou muito feliz em fazer porque eu quero comentar sobre algumas falas do programa Morning Show, né, que foi exibido ontem, e falar especificamente de um trecho do programa onde eles comentaram sobre uma carta-resposta que o Papa Francisco enviou ao corrupto do Lula, né? E um trecho foi lido e depois a bancada comentou. É claro, né, que o Caio Coppola tem uma visão mais exata da realidade e o senhor Edgar e o senhor Fefito têm uma visão mais descolada da realidade. Eu quero me prender a algumas frases que tanto o Edgar Piccoli falou quanto o senhor Fefito falou. Bom, o Papa ele escreveu uma resposta para o Lula, né, dizendo sobre as duras provas que o Lula passou. E a discussão começou quando o senhor Caio disse o seguinte: bom, se o Lula passou por algumas duras provas, se existem duras provas em relação ao Lula, foram as provas que o incriminaram. Aí o senhor Edgar falou o seguinte: você vai contra o Papa, senhor Caio Coppola. E o Caio nem começou a falar e o Edgar, com essa mania feia que ele tem de interromper toda hora o Caio, o Fefito também, mesma coisa, não sei essa loucura que eles têm de interromper o Caio toda vez, mas enfim. Aí o Caio fala: calma, deixa eu terminar e depois você tira suas conclusões. O Papa é um ser humano como todos nós, né? Então, biblicamente, não é o título e não é a roupa que ele está usando que vai o isentar de cometer falhas. Até aí, biblicamente, tranquilo. Detalhe, eu vou analisar as frases utilizando a Bíblia, ok? Então, biblicamente, vamos ver se aquilo que o Edgar falou e o Fefito falou, já que os dois acham que conhecem um pouco de cristianismo, né? Vamos ver se está correto. Enfim, vamos continuar. Edgar pergunta para o Caio, porque o Caio disse: Lula não se arrependeu. Aí o Edgar fala assim: como é que você diz que o Lula não se arrependeu? Bom, primeiro texto está lá em Lucas, capítulo 6, versículo 44. Lucas 6, 44 diz assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Ou seja, nós sabemos se uma pessoa se arrependeu ou não quando ela deixa transparecer isso. Nós conhecemos o interior da pessoa por aquilo que ela transparece. Se ele não mudou e não reconheceu, não verbalizou que se arrependeu, obviamente que ele não se arrependeu. Uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. É visível quando há uma transformação, quando há uma conversão, ou seja, está indo por um caminho e você faz a conversão, você faz o retorno. Então, deixa transparecer. E o Lula, pelo contrário, ele continua dizendo que é inocente, né? Ou seja, ele não se arrependeu dos erros dele. Isso é visível, né? Vamos continuar. Aí o Caio fala: então ele se arrependeu de forma íntima, mas não expõe isso? Aí o Edgar diz assim: mas religião é introspecção. Não, Edgar, não. Estamos falando de cristianismo. Você não pode confundir cristianismo com budismo. Budismo é uma religião sem Deus. Cristianismo, não. Ele é uma religião onde Deus é o centro da religião. Não é o homem que é o centro. É Deus que é o centro. Então não confunda cristianismo com budismo. Edgar continua. Estou colocando aqui, pegando as frases na sequência, tá? E depois eu vou deixar o link aqui na descrição e vocês acompanhem melhor o trecho de 7 minutos, mais ou menos, que foi essa parte do programa. Edgar disse o seguinte: você acha que ele deveria bradar: estou arrependido? Porque para o Edgar, o Lula talvez tenha se arrependido sim, porém guardou o arrependimento para ele, é algo pessoal, etc. e tal. Aí o Edgar fala: você acha que o Lula deveria gritar para o mundo, né? Deveria bradar que ele se arrependeu? Bom, sim, deveria sim. Salmo 32
versículo 5, o salmista diz o seguinte: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. A minha iniquidade não ocultei. Eu confessei. Olha, eu pequei, eu errei. Ah, Maurício, mas ele aqui está dizendo que confessou ao Senhor. Talvez ele tenha dito para Deus, lá na cela dele: Senhor, eu me arrependo, eu pequei. Não é porque ele não chegou numa entrevista, né, na coletiva que teve lá, não é porque ele não falou que ele realmente não se arrependeu. A Bíblia não fala sobre isso. Fala. Quando nós vamos ler em Lucas capítulo de número 15, se eu não me engano, Lucas 15, sobre a parábola do filho pródigo, quando o filho pede ao pai que dê todo o seu... a herança que cabia a ele, né, e vai e gasta tudo e se arrepende. Olha o que o filho fala para o pai. O filho volta para a casa do pai e fala... o filho pensa, na verdade, né? Vou me levantar e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ou seja, por que ele fala isso? Porque todo pecado, em primeira instância, é uma ofensa direta contra Deus. Porém, em segunda instância, o pecado é uma ofensa direta contra o próximo. Vamos pegar o exemplo do Lula. Ele é um corrupto, ele roubou, ele furtou. Ou seja, ele quebra um dos mandamentos, não furtarás, e ele prejudica as pessoas. Então ele tem que pedir perdão a Deus, obviamente, que é em primeiro lugar, porém ele tem que chegar e ser homem suficiente para chegar diante das câmeras e pedir perdão às dezenas, às centenas de pessoas, às milhares de pessoas que ele roubou. Ele tem que pedir perdão, porque isso é bíblico. Assim como o filho pródigo, ele confessa e assume que pecou contra Deus, contra o céu e contra o pai, né, contra o próximo, assim também tem que ser na nossa vida. E o Lula não é diferente disso. Então, mais uma vez aí, Edgar falou besteira. Mas vamos continuar. Segundo Edgar, considero prepotente você dizer que ele não se arrependeu. O único que pode julgar, até inclusive na ótica dos cristãos, é Deus. Que frasezinha mais mequetrefe. Só Deus pode me julgar. Como o Caio falou muito bem, né, ele está correto, julgamento para o destino eterno, obviamente, só Deus sabe para onde nós vamos. Só Deus sabe qual será o nosso destino final. Mas julgar enquanto estivermos aqui nessa terra, com certeza. Ah, mas Maurício, mas lá em Mateus 7:1, é bem claro quando o próprio Jesus ele fala o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados. Olha aí, não julgueis. Aí eu vou abrir para você em João 7:24 e vamos ver o que Jesus fala em João 7:24. Em Mateus ele fala para não julgar, porém em João 7:24 fala: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Qual que é a diferença de Mateus 7:1 para João 7:24? Porque o que Jesus condena aqui em Mateus 7:1 é o julgamento hipócrita. Ou seja, olha como continua o versículo. Porque você vê o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está do seu olho. Versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Olha que interessante. Esse texto aqui, ele corrobora com Romanos 2:22, que Paulo fala assim: olha, você que adultera, fala para o outro, não adulterarás? Ou seja, você que comete o mesmo pecado que o outro está cometendo, você está julgando ele por um pecado que é o mesmo o seu. Agora, quando João 7:24 fala, julgai não segundo a aparência, é assim, sabe quando você vê uma pessoa toda tatuada e já taxa de criminoso? Isso é julgar pela aparência. E Jesus condena isso. Nós devemos julgar não por aquilo que parece ser,
mas por aquilo que é. E o Lula não parece ser corrupto, o Lula é corrupto. Por isso, nós podemos julgá-lo sim. Continuando aqui, terminando já o vídeo. Edgar fala, como para um cristão você me soa rude em seu pensamento. Nossa, julgando as pessoas, como assim? Você não pode fazer, isso é rude. Aí você vai abrir lá em Mateus 3,7, aí você vê João Batista batizando o pessoal, né? O pessoal indo até ele para ser batizado. João Batista avista dois grupos religiosos, fariseus e saduceus. Quando João Batista avista aqueles grupos vindo até ele para serem batizados, o que João Batista fala? Ele grita, ele nem espera os grupos chegarem próximo dele. O que ele grita? Raça de víboras. Quem foi que ensinou a vocês fugirem da ira divina? Olha só, o pessoal estava indo se batizar. E João tem uma atitude dessa, chamar o pessoal de raça de cobra, cambada de sem vergonha. Por quê? Porque o pessoal estava achando que era só tomar um banhozinho no Rio Jordão e estava tudo sossegado. Não! Então nós podemos ter uma atitude assim quando conhecemos alguém, sabemos como é que é a índole. O cristianismo ensina isso. Mas Edgar e Fefito não entendem nada sobre o cristianismo. Agora, para finalizar aqui, Fefito a frase dele foi a frase que mais marcou. Fefito diz o seguinte, o princípio do julgamento que está nos 10 mandamentos é não julgar. Não julgarás, não julgarás. Aí você vai abrir os 10 mandamentos e não tem esse mandamento entre os 10. O que mais se aproxima é não dar falso testemunho de alguém. A mesma coisa que o Lula fez, porque ele jogou a culpa lá de um dos seus imóveis na esposa que estava morta. Falou que a culpa era dela. Meu Deus do céu, Fefito, não tem esse mandamento, não julgarás. Não inventa. Fefito, continua comentando sobre fofoca, BBB, celebridades. Beleza? Não comenta sobre cristianismo, Fefito. Ou então, senta para estudar. Pode ser? Não existe não julgarás, tá bom? E agora, o Edgar, ele conclui dizendo, você não tem a prerrogativa de dizer quem é pecador ou não. Falou pro Caio Coppola. E o Caio Coppola tem sim. Sabe por quê? Porque lá em Romanos 3, e aqui eu termino, Romanos 3, versículo de número 23, diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Salmo 14 fala que Deus olhou do céu para a terra e não viu nenhum justo, nenhum que praticasse o bem, nenhum que buscasse a Deus. Todos são pecadores. E nós temos a prerrogativa. A prerrogativa são as Escrituras. As Escrituras nos mostram que todos são pecadores. Por isso eu posso dizer, o Lula é pecador, o Edgar é pecador, eu sou pecador, o Caio é pecador, todos somos pecadores. Então, por favor, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto essa parte do programa do Morning Show e também o link do canal da professora Paula Marisa, que fez um comentário também sobre um trecho de um programa antigo, quando eles comentaram sobre o patrono da educação. E a Paulinha demonstrou que não leu nenhum artigo que estava nas suas mãos. Bom, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.